Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da terceira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 11, do versículo 14 até o 23, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiada e reparte o que ele roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Amados irmãos e irmãs, vamos lá entender um pouco desse texto. Primeiro, versículo 14, Jesus expulsa um demônio que era mudo. Qual é a questão de ser mudo aqui, né? Vamos entender. Essa palavra nem existe mais hoje. Não existe ninguém mudo, né? Vai ser uma pessoa surda. Mas vamos usar o que está na Bíblia. Então vamos lá. Se alguém é mudo, é porque antes não escuta. Então o grande problema deste caso é porque é uma crítica à falta de escutar a vontade de Deus, que é uma crítica já recorrente na primeira leitura. Então o problema já está aqui, e eu não vou voltar a tocar muito nesse assunto, porque a primeira leitura já foi contemplada nesse aspecto. E aí o povo então começa a dizer o seguinte: é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Ou seja, estão dizendo que Jesus está realizando algo não pelo poder dele mesmo, não porque ele segue a Deus, mas porque ele tem aí alguma aliança com os demônios, porque ele tem uma, como é que eu posso dizer? Isso é magia negra, poderemos dizer assim. É assim mais ou menos que as pessoas acabam pensando. E aí outros ainda chegam a tentar Jesus dizer assim: prova que você é você mesmo, então faça o seguinte, faça um sinal, faça um milagre, né? Faça algo extraordinário. E aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus começa a dizer algumas coisas. É que Jesus começa dizendo que o reino que é dividido contra si mesmo será destruído. Então ele pensa: olha gente, se eu realmente sou aliado aos demônios, como é que eu vou expulsar um demônio? Porque se eu me divido, eu vou me autodestruir. E é verdade. E aí depois ele fala, né? Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é que ele vai sobreviver no seu reino? Né? E aí depois ele fala no versículo 19: se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Né? Jesus coloca isso porque naquele tempo existiam muitas pessoas que realizavam coisas do tipo, que realizavam tipo exorcismos. Então Jesus coloca: se eu faço isso, os filhos de vocês fazem o quê? Né? Vocês me julgam, vocês não julgam de vocês não? Né? E aí depois Jesus coloca: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Né? Se eu faço isso por meio da ação de Deus, então o reino de Deus chegou. É o tempo presente, é o tempo aguardado, é o tempo tão esperado. É isso que Jesus acaba colocando para essas pessoas. E aí depois Jesus fala do versículo 21 ao 23, de um dos versículos mais difíceis, tá bom? Segundo os estudiosos. E eu vou trazer aqui uma perspectiva de estudo que é dita por alguns, mas já quero dizer para vocês que existem discrepâncias entre os teólogos do que esses versículos aqui querem dizer. No versículo 21 fala: quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, os seus bens estão seguros. De fato. Mas quando chega alguém mais forte, que vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou, né? Melhor, quando chega um homem mais forte que faz tudo isso, vai vencer, vai arrancar e vai repartir o que roubou. Alguns teólogos vão colocar aqui uma referência à cruz de Jesus. Por quê? É meio que assim: o diabo, alguém forte, né, estava ali de fato guardando a sua própria casa, no sentido de guarda, aqui a terra dominando as pessoas. Ele é forte, ninguém consegue vencer. Mas quando chega alguém mais forte que ele, aí é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, vence o diabo
arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que ele roubou. No sentido de repartir o que roubou é tomando de volta, agora ele tem posse, ele pode fazer o que quer. Então, aqui seria uma clara referência à cruz de Cristo. É Jesus aquele que vem ser mais forte do que o mal. É Jesus aquele que vem vencer o mal, que vem inclusive arrancar a armadura que protegeu o mal. Então, faz todo sentido para mim, inclusive, essa reflexão. E no versículo 23, Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. Ou seja, quem não está do lado de Cristo vai estar contra ele. A gente tem que escolher. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima da parede. Não existe, porque eu acho que eu vou ficar em cima do muro, porque dependendo da circunstância eu vou para aqui, eu vou para colar. Não. Dentro da esfera religiosa, ou eu sou de Jesus, ou eu não sou de Jesus. E a gente precisa escolher o que a gente quer. Então, espero, amados irmãos e irmãs, que tenha ajudado vocês nesse estudo, nesta reflexão, e eu te aguardo nos demais vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!